Olá, boa noite. O Jornal da Guará está no ar e na edição de hoje você vai ver os seguintes destaques. Adolescente apreendido confessa assassinato de funcionários da Semar. Vale continua a obra em ferrovia e dificulta a vida de moradores de Vitória do Mearim. Evento discute setor e possibilidades de desenvolvimento dos supermercados no estado. Você vai ver ainda como anda a CPI que investiga as obras da Cirela. E a posse da nova diretoria do Sebrae no Maranhão. Agora, no Jornal da Guará. Dois adolescentes foram os responsáveis pelo assassinato dos prestadores de serviço da Semar em um crime que chocou a população maranhense. Um deles foi apreendido hoje pela polícia e confessou a ação. Segundo o delegado Jeffrey Furtado, da Delegacia de Homicídios, o menor de 16 anos que foi apreendido no bairro Paranã, em Paço do Lumiar, confessou que ele e o irmão mais velho, Pablo Martins Silva, executaram os dois funcionários da Semar, João Vitor Melo e Francivaldo Carvalho. O crime aconteceu na última terça-feira e o motivo foi um corte de energia elétrica na casa do Pablo. Segundo as declarações de um adolescente, irmão de Pablo Martins Silva, ele informa que estava jogando videogame lá na Rua A, que é a rua paralela que fica à Rua B, onde os funcionários da Semar foram assassinados. Então ele estava lá jogando videogame quando o irmão dele, Pablo, chegou dizendo que o pessoal da Semar tinha cortado a energia da residência lá e tinha deixado o filho dele no calor, porque o ventilador tinha parado, lógico, né? E aí ele foi para lá convidando para juntos irem assassinar os dois funcionários. Então eles teriam planejado cercá-los, porque os funcionários já estavam na outra esquina fazendo corte de uma outra residência. Então o adolescente foi por uma vila e o Pablo veio pela Rua A. Só que quando eles chegaram na rua onde o carro estava, dos funcionários, eles já tinham saído e já tinham ido para a Rua B, né? E aí, então, eles se juntaram ali e foram até a Rua B. Lá, eles se aproximaram do veículo pela parte de trás, né? O Pablo se aproximou pelo lado do motorista e o adolescente pelo lado do passageiro. Ocasião em que, segundo as declarações do adolescente, o Pablo efetuou 3 disparos, né, no motorista, sendo que um deles chegou a atingir o passageiro. O adolescente afirma que deu a volta pela frente do carro, foi até onde o Pablo estava, pegou o revólver dele e, segundo ele, foi dar o confere. Voltou para o lado do passageiro e efetuou um disparo na cabeça do passageiro, no caso, o funcionário que estava no banco do carona. Familiares das vítimas também foram à Delegacia de Homicídio nesta quinta-feira. Lucas, que é irmão de João Vitor, uma das vítimas, falou sobre a indignação e o sentimento de revolta da família. O sentimento é indignação, né? Revolta, muita revolta por saber que o assassino do nosso irmão, do nosso ente querido, está aqui dentro, confessou. Segundo o delegado, ele é de menor, tem 16 anos. E ele realmente confessou ter praticado o homicídio, ele junto com o irmão, chamado Pablo, né? O delegado não falou aqui pra gente o nome porque disse que ele é de menor, mas a gente já tem informações, a gente já sabe quem é, a pessoa já sabe o nome dele. E é uma situação muito triste. Como o adolescente tem 16 anos, ele vai cumprir no máximo 2 anos de medida socioeducativa e depois disso sai da unidade de internação sem registro judicial. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de Imperatriz concluiu o inquérito da morte do prefeito Ivanildo Paiva, que aconteceu em novembro do ano passado. O inquérito, com 6 volumes, foi entregue hoje ao Poder Judiciário. 8 pessoas estão presas, entre elas o vice Rubem Firmo, apontado como mandante do crime. No município de Vitória do Mearim, distante 175 quilômetros de São Luís, moradores do povoado Cacoada ainda sofrem com problemas estruturais e de mobilidade.
A situação é agravada por uma decisão da mineradora Vale em descumprir o auto de embargo em uma obra da ferrovia. Veja na reportagem de Hugo Reis. O povoado de Caçoada, localizado na cidade de Vitória do Mearim, ainda vive dias inglórios. A empresa Vale estabeleceu como medida de segurança patrimonial e segurança de vida aos moradores do entorno da ferrovia a construção de um muro de ferro às margens dos trilhos. Este fato foi relatado no ano passado, no mês de novembro, onde foi expedido pela prefeitura da cidade um documento pedindo o embargo da obra. Mas, pelas imagens dos próprios moradores, nada disso aconteceu. A obra, nesse contexto, continua, e não obstante a imprensa, o comunicado oficial da Vale não ser pertinente nesse sentido. Está lá, nós temos fotos, nós temos gravações de vídeo, áudio e vídeo, deixando categoricamente que a obra continua. A Vale é uma mineradora multinacional brasileira e uma das maiores empresas de mineração do mundo. Também a maior produtora de minério de ferro, Pelotas e de níquel, mas tem se recusado, segundo moradores do povoado Caçoada, em Vitória do Mearim, a dialogar. A empresa segue com a construção de muros de ferro, interferindo no meio ambiente do local e proporcionando dificuldade de locomoção. Moradores relatam que temem que a obra seja concluída e o acesso ao povoado seja impossibilitado e o viaduto reivindicado há tantos anos não seja construído. A comunidade agradece muito a participação do Ministério Público, até que foi, em razão, esse próprio embargo foi uma participação objetiva nesse sentido dessa luta, obviamente, do MP local. Quanto ao poder local, esse poder executivo, nós já estamos fazendo um novo texto, reformulando uma denúncia com base nesses novos documentos aqui, constatando que, de fato, a obra não foi parada, porque aqui estão violando uma autoridade do poder executivo local. Os últimos registros feitos no mês de dezembro relatam o risco da falta do viaduto no local. Um veículo que seguia em um cortejo fúnebre não conseguiu atravessar a passagem de nível da ferrovia e o trem da empresa Vale não conseguiu parar a tempo. O maquinista não teve como evitar o choque e o veículo foi totalmente atingido. Outros registros comprovam a dificuldade de jovens estudantes que seguem para outros povoados terem que esperar o trem se deslocar e assim possam seguir seus destinos. Vale destacar que, por muitas vezes, a comunidade presencia a parada de vagões por 10, 20, 30 ou até mais minutos de espera para poder atravessar. Em nota enviada ao jornalismo da TV Guará, a empresa Vale relata que as obras estão paralisadas no trecho do quilômetro 162 da ferrovia, obedecendo o que está expresso no documento. Mas imagens feitas por moradores provam o contrário. Ainda na nota, a empresa se posiciona em relação ao acidente e diz que o maquinista realizou todas as medidas de emergência para evitar a colisão, mas alerta da importância de seguir o que trata o Código de Trânsito Brasileiro, de não cruzar a ferrovia quando houver aproximação de trens. A Caema anunciou que vai interromper o fornecimento de água na área do centro da cidade amanhã, de meio-dia até às 6 da tarde. A medida integra o cronograma de ações e serviços de adequações que estão ligados à obra de revitalização da Rua Grande. Vão ser atingidas as regiões do Centro Histórico, da Madre Deus, do Goiabal, da Camboa, entre outras localidades. A lista completa está disponível no portal guará.com. E Ana Paula Brasil traz agora outros destaques do portal. Oi Pascoal, boa noite a você e a todos que assistem ao Jornal da Guará. Agora nós vamos falar dos principais destaques do portal guará.com. E hoje chega ao fim a nossa série de reportagens especiais sobre os times que vão disputar o Campeonato Maranhense que começa no próximo sábado. Hoje você confere matérias especiais sobre o Pinheiro, que voltou à elite do futebol maranhense, e o Santa Quitéria. Outro destaque do nosso portal é que, após o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que permite a posse de armas para a população, quem desejar ter uma arma vai ter que desembolsar aí cerca de R$4.000. O valor inclui, além do armamento, os documentos que são necessários. Para mais detalhes, é só você acessar o portal guará.com.
Hora de nossa análise política da noite. Marcos Saldanha já está por aqui para a gente conversar aqui um pouquinho, bater um papo sobre política. Boa noite, Marcos. Boa noite, Pascoal. Muito boa noite você de casa. O que você destaca para a gente aí nessa quinta-feira de tantas notícias, tantos acontecimentos? O que você queria aí pontuar? Pois é, Pascoal, não tem como ser diferente, né? A gente tem falado o ano passado inteiro, e como já nesse ano já falamos, daquela relação do judiciário com o executivo e com o legislativo. A gente tem hoje um caso bem interessante para analisar. É aquela velha história do deputado receber um valor, pagar aos funcionários e pedir de volta. Isso foi o que levou à investigação na Assembleia Legislativa lá do Rio de Janeiro, mas olha, Pascoal, poderia ser em qualquer Assembleia do Brasil. Assembleia, Câmara. Pois é. Essa é uma prática comum e os acordos dessa natureza acontecem de uma forma interessante. Existem salários, os chamados ISOs, que são os maiores salários. Existem aqueles que são menores. Então, o número de funcionários no gabinete varia muito com um cargo na mesa diretora que se tem, por isso que se disputa muito, mas, no geral, é uma quantidade razoável, né? Além dos auxílios. E aí acontece que esse jogo aí de toma lá da cá, você emprega a pessoa, ele no contra-cheque recebe um valor, mas na prática ele tem que devolver, repassar. Isso aí nada mais é do que uma lavagem de dinheiro, né? O Flávio Bolsonaro, né, quando esteve lá na Assembleia Legislativa do Rio, foi investigado aí exatamente por um caso daquele que a gente conhece do Queiroz, né? Sim. Que uma hora está doente, outra hora aparece dançando num vídeo, outra hora diz que está muito mal, enfim. E hora nenhuma aparece para dar explicação, que é o que deve ser feito, né? Pois é, o governo Bolsonaro, volta a dizer, insisto em dizer, foi eleito com um discurso de moralidade. Ao não permitir a investigação, porque foi um pedido do Flávio Bolsonaro, a justiça não agiu por conta própria, ela foi provocada pelo próprio filho do Bolsonaro a parar com as investigações. É uma decisão ainda em caráter de liminar, do Fux, mas é algo que já cai mal, pega muito mal para um governo que prega a moralidade, se diz contra a corrupção e sequer permite que essa investigação siga adiante. Afinal de contas, é o que a gente espera e foi essa bandeira que o elegeu, de que as investigações fossem feitas. Bom, então isso preocupa, porque uma investigação como essa, bem feita, o Supremo Tribunal de Justiça desenvolvendo ela e punindo culpados, todos, independente de quem seja, poderíamos ter um efeito cascata, quer dizer, isso lá do Executivo Federal, no Rio de Janeiro, poderia chegar às outras assembleias e resolver de uma vez por todas esse problema. Ou seja, parece que esse tipo de mudança não vai acontecer. Pascoal, uma outra coisa também que preocupa muito é a situação de vulnerabilidade dos povos indígenas. Sim, hoje então chegou uma notícia que todos nós já temos acompanhado há bastante tempo nessa situação dos índios do interior do Maranhão, que também não é nenhuma novidade. Pois é. Então a gente tem o Zauaguajá, já o conheço há bastante tempo, né? Que vivem numa região de floresta amazônica e que preservam essa região dentro do Maranhão, mas é um povo de tradição seminômade, então eles andam por um território muito grande, ainda com caça, ainda com coleta, ainda com pesca, de uma forma, eles já têm contatos com não índios, isso já faz tempo, mas a natureza seminômade dele faz uma mobilização muito grande de território. Então, esse território que é grande, eles ganharam da justiça o direito de ninguém mexer lá, de reconhecido como um território indígena, uma TI, e em 2014 de que os invasores fossem expulsos. Então, durante um tempo, se houve uma tranquilidade. Com a posse do Bolsonaro, com o discurso que ele tem feito a favor do agronegócio, de madeireiros, claro que isso estimulou. O próprio secretário de Direitos Humanos aqui do Maranhão hoje criticou. De certa forma, colocou como uma consequência do discurso do Bolsonaro. Veja, não estamos falando de nenhum ato direto assinado que permita descumprir a lei. Isso não acontece. Porém, as atitudes encorajaram de novo os madeireiros a invadirem aquela região. Então, houve uma prisão de um carregamento pela Polícia Rodoviária Federal de madeira que se imagina lá em Santo Inês que poderia ser dessa área. Então, eu tenho sempre chamado a atenção para a questão indígena. Ainda que você não tenha simpatia pela causa, pense no seguinte,
Aquela região só está preservada por conta da presença desses povos indígenas. E a gente não pode ser imediatista. É preciso manter esses povos lá para que a gente possa preservar o patrimônio que é para o futuro. A gente não pode esquecer que a gente tem nossos filhos, tem nossos netos, e essas pessoas vão precisar muito da natureza. Então, para além da madeira, da necessidade da madeira, tem muita coisa ali que a gente sequer dá valor e que a gente precisa preservar ali. Então, é muito preocupante a situação dos povos indígenas, eles têm se articulado e nós deveremos ter movimentações mais organizadas já durante esse ano. A gente lembra que a Sônia Guajajara foi candidata a vice-presidente pelo PSOL, mas é uma liderança mundial reconhecida. E a Comissão de Articulação dos Povos Indígenas já está retomando aí essa organização para lidar com a questão. A gente tem ficado preocupado há bastante tempo, que essa coisa de FUNAI indo para a questão da família, né, e a questão indígena passando para a questão agrícola, da agricultura, para a demarcação, eu acho que tudo confronta de uma forma muito ruim. Quer dizer, uma pasta que se diz tratar da questão moral da família e a outra que vai incentivar o agronegócio, eu não vejo como lidar com a questão da vulnerabilidade indígena. Então, o Maranhão ele já começa a sentir efeitos diretos dessa inconstância, dessa irregularidade, dessa falta de um posicionamento firme e claro em defesa desses seres humanos, né? Então, a gente fica muito preocupado com essas situações todas e como isso vai se resolver daqui para frente. É isso. Obrigado, Marcos. Eu queria só lembrar um pouquinho, se você me permite, Pascoal, que amanhã, amanhã faz um mês exatamente daquele processo de expulsão dos povos tremembés lá no território Engenho de São José de Ribamar, e eles vão fazer uma manifestação lá à frente do Ministério Público na Areinha, pedindo celeridade para que aquele território seja reconhecido como um território indígena, para que eles possam permanecer lá. Marcos, muito obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite você de casa. A gente volta logo após o intervalo com outros destaques, incluindo aí a posse da nova diretoria do SEBRAE no Maranhão. Um instante só.